Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns assuntos importantes e relacionados, que são temperatura, calor, termômetros e escalas termométricas e dilatação térmica. Primeiro comecemos falando sobre a ideia de temperatura. Quando nós tomamos um banho de água fria, nós temos uma sensação diferente de quando tomamos um banho com água quente. Então, intuitivamente, nós percebemos que há alguma coisa de diferente entre a água fria e a água quente que nos provoca sensações distintas. Essa propriedade é chamada de temperatura. Então, nós temos uma ideia direta da temperatura pelo sentido do tato, por exemplo, mas não necessariamente pelo tato. Se nós nos aproximamos de um forno ligado, sem ter contato direto com o forno, nós temos uma sensação de que aquele forno está quente. Mas essa noção apenas intuitiva e baseada nos sentidos, dos nossos sentidos diretos, não é suficiente para se ter uma noção científica ou física de temperatura. É preciso quantificar a noção de temperatura, é preciso atribuir um número à temperatura da água fria e um outro número maior à água quente, que distinga esses dois estados da água. Esse número é temperatura. Para caracterizar a temperatura de um objeto, de um corpo qualquer, nós precisamos de dispositivos que sejam capazes de medir a temperatura. Esses dispositivos são chamados de termômetros. Os termômetros são construídos com base na observação de que várias propriedades da matéria mudam dependendo da temperatura, de quão aquecido ou resfriado esse material ou esse corpo está. Uma das propriedades que é muito influenciada pela temperatura, pelo fato de um corpo estar mais quente ou estar mais frio, é o tamanho desse corpo. O volume ocupado por um corpo é influenciado pela temperatura desse corpo. Então, por exemplo, um objeto metálico, se ele for aquecido, o seu comprimento aumenta. Um corpo metálico, né, se for aquecido, o seu volume, em geral, aumenta. Tipicamente, as dimensões de um corpo aquecido aumentam. Quanto maior a temperatura, maiores as dimensões desse corpo. Então, as propriedades que são modificadas pela mudança de temperatura são chamadas de propriedades termométricas e que servem para a construção de termômetros. Ou, por exemplo, além dessa propriedade de dilatação dos corpos, de aumento de comprimento, de área ou de volume com o aumento da temperatura, há outras propriedades que podem servir para medir temperatura. Por exemplo, um gás dentro de um recipiente, se for aquecido, a sua pressão aumenta. Então, se um recipiente se nós colocarmos num recipiente um medidor da pressão interna desse gás, pela medida da pressão interna, nós podemos determinar qual é a temperatura desse gás contido no recipiente. Então é possível fazer uma calibração do aparelho que associa uma temperatura a cada pressão medida no aparelho medidor de pressão. E outras propriedades desse gênero, então, são usadas para definir termômetros. Por exemplo, num termômetro clínico,
como esse que eu tenho aqui na mão, há um filete de mercúrio que se dilata à medida que a temperatura aumenta. O corpo humano está a uma temperatura, em geral, maior do que a temperatura ambiente. Agora, por exemplo, a temperatura aqui deve ser 25, 27 graus, algo assim. E o corpo humano tem uma temperatura típica de 36, 37 graus. Então, esse termômetro que está na minha mão agora está marcando um pouco menos que 35 graus. Se eu tocar com os dedos o bulbo do termômetro e esperar um pouquinho, eu poderei ver a coluna de mercúrio caminhando ao longo da escala do termômetro, porque o mercúrio se dilata com esse aumento da temperatura pelo contato do bulbo com a minha mão, e depois que o termômetro atingir a mesma temperatura que a minha mão, a coluna se estabiliza e marca na escala a temperatura do meu corpo. Então a propriedade termométrica que está sendo usada é a propriedade desse metal que na temperatura ambiente é líquido, que é o mercúrio. Então a propriedade que esse metal possui de se dilatar se a sua temperatura é aumentada.